Então, estamos iniciando a gravação da aula. Meu nome é Josué, sou professor de matemática e hoje iremos estudar um tópico de raciocínio lógico chamado análise combinatória, que tem grande relevância nos concursos, principalmente nos concursos de área policial, sempre com raciocínio lógico, e dentro do conteúdo de raciocínio lógico cai análise combinatória e probabilidade. Então, a gente vai se atentar para essa aula ao estudo da análise combinatória. Então, o que é a análise combinatória e qual é o impacto dessas questões nas provas? Então, a gente vai tentar responder essa pergunta hoje. A análise combinatória, ela está relacionada com problemas de contagem. Quando a gente pega, por exemplo, para verificar se eu tenho três pessoas numa fila, de quantas maneiras diferentes eu posso organizar essas três pessoas numa fila? Você pode pensar, eu posso colocar a pessoa A, depois a pessoa B, depois a pessoa C. Mas eu posso colocar a pessoa C, depois a pessoa A, depois a pessoa B. Mas eu posso colocar também a pessoa B, depois a pessoa C, depois a pessoa A. E fazendo assim nas tentativas e erros, você conseguir determinar de quantas maneiras você pode fazer essa fila. Quando você tem poucos elementos nesse conjunto para formar uma fila, fica fácil de resolver. A dificuldade começa a surgir quando você tem muitos elementos. Por exemplo, se eu quero organizar 1.000 pessoas numa fila, de quantas maneiras diferentes eu posso fazer isso? Se eu for só na tentativa e erro, só fazendo organização por organização, eu posso demorar muito tempo para fazer. Mas, utilizando os conceitos relacionados à análise combinatória, a resposta para esse tipo de problema sai bem mais rápido. Então, a análise combinatória, ela vai envolver algumas coisas do tipo prin- princípio fundamental de contagem, que também é chamado de princípio multiplicativo, envolve arranjos, envolve combinações. Aí a gente vai ver que envolve arranjo simples, combinação simples, envolve permutação simples, permutação com elementos repetidos, é, permutação em círculo, enfim, tem alguns tipos específicos, né, alguns conceitos relacionados à análise combinatória que nos permite resolver esse tipo de problema. E a intenção da aula de hoje é estudar alguns conceitos que nos fazem resolver, eu posso estimar assim, 80% das questões de prova de concurso que envolve análise combinatória, a gente vai abordar na aula de hoje. É claro que a gente vai resolver algumas questões, nas quais eu vou buscar ser o mais detalhista possível, buscar entender também o que vocês já sabem, entender o que vocês já conhecem. Por isso que é muito importante que na medida que eu for falando, na medida que eu for avançando na aula, e se você não entendeu, você já levanta a mão, me interrompe, me chama, me pede para ou explicar novamente ou explicar de outra maneira, que a intenção também aqui é não passar uma enormidade de conteúdos, fazer um monte de coisa, mas o que dentro daquilo que a gente for fazer, você entenda bem e consiga acertar aquilo se você achar numa prova. Tudo bem? Então, vamos avançar aqui na aula. Acredito que está todo mundo vendo a apresentação. Então, a gente já vai para o próximo slide. Então, todo estudo de contagem começa com o princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem é o que resolve qualquer problema da parte de contagem. Por isso que ele é chamado de princípio fundamental da contagem. E tem algumas pessoas que chamam de princípio multiplicativo. É a mesma coisa. Vou ver a minha caneta. Tem algumas pessoas que vão chamar isso aqui de princípio multiplicativo.
Opa. Multiplicativo. Minha letra vai melhorando com o passar do tempo, tá, gente? Não se assusta. Princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo, ele resolve qualquer problema de contagem. Mas como? Como é que isso funciona? Observem a frase aqui. De acordo com o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, se um evento é composto por duas ou mais etapas sucessivas e independentes, o número de combinações será determinado pelo produto entre as possibilidades de cada conjunto. Então, eu tentei destacar nessa frase alguns conceitos importantes. Então, a gente está falando de um evento, de alguma coisa que acontece. Olha o negrito aí, duas ou mais etapas. Então, a gente está falando de um evento que ocorre em duas, três, quatro etapas, cinco etapas. E essas etapas, elas têm duas características. Precisam ser etapas sucessivas e independentes. Daí, o número de combinações será determinado pelo produto entre as possibilidades de cada conjunto. Então, de uma maneira bem simples, para a gente começar a entender como isso funciona, vamos pegar a seguinte situação. Temos três cidades, X, Y e Z, e existem quatro rodovias que ligam X com Y e cinco que ligam Y com Z. Partindo de X e passando por Y, de quantas formas podemos chegar até Z? Então, olha só que legal. Primeiro, a gente vai partir de X até chegar em Y. Depois, partindo de Y, chegar em Z. Então, como é que isso vai funcionar para a gente? Vamos supor que é a Rawane que está viajando da cidade X para a cidade Z. E obrigatoriamente tem que passar pela cidade Y. Ela pode escolher o caminho A1 para sair de X e chegar em Y. E escolher o caminho B1 para sair de Y e chegar em Z. Então, vamos supor que ela escolhe A1, B1, como um caminho a ser seguido. Ela pode escolher vir pelo caminho A1, mas ao invés de continuar por B1, continua por B2. Você pode fazer assim, A1, B2. É um trajeto que ela pode utilizar. Um outro trajeto que ela pode utilizar é o A1 com B3, ou então o A1 com B4. Estão conseguindo acompanhar até agora? Que o A1 é o nome da pista aqui, a pista 1, pista 2, né? Caminho A2, caminho A3, caminho A4. E de Y para Z tem o caminho B1, caminho B2, caminho B3, caminho B4, caminho B5. Caminho B5 ainda. Então, reparem que se eu utilizar o caminho A1, eu tenho então cinco possibilidades de sair de X e chegar em Z. Se eu utilizar o caminho A1, tenho cinco possibilidades, cinco maneiras de sair de X e chegar em Y passando por A1. Mas e se eu quiser passar por A2? Se eu quiser passar por A2, eu tenho a possibilidade de passar por A2 e passar pelo caminho B1, pelo caminho B2, pelo caminho B3, pelo caminho B4 e pelo caminho B5. Estão percebendo que se eu juntar as possibilidades do caminho A com o caminho A1 com o caminho A2, eu já tenho 10 possibilidades de caminhos, de maneiras distintas de sair da cidade X até chegar à cidade Z. E eu posso fazer a mesma coisa para A3 e para A4. Olha só, A3B1, A3B2, A3B3, A3B4, A3B5 e, por fim, usando o caminho A4. A4B1, A4B2, A4B3,
B3, A4, B4 e A4, B5. Então, cada duplinha dessa de vias, né, juntas, é uma possibilidade que eu tenho de escolha para sair da cidade X até chegar à cidade Z. Então, repare que se for contar, vocês vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nós descobrimos que o total de maneiras distintas de chegar na cidade Z, saindo da cidade X, passando pela cidade Y, é igual a 20. Nós temos 20 maneiras. E a gente descreveu de uma por uma. E aqui a gente conseguiu descrever de uma maneira até rápida, né? Mas isso que a gente encarou possibilidade por possibilidade. Mas e se a gente fosse utilizar o princípio multiplicativo para resolver esse problema? Então, reparem que aqui a gente tem duas etapas sucessivas. Qual é a primeira etapa? A primeira etapa é sair de X e chegar em Y. Essa aqui é a primeira etapa. E qual a segunda etapa? A segunda etapa é sair de Y para chegar em Z. E dá para perceber que são etapas sucessivas. Olha só, porque primeiro eu saio de X para chegar em Y. É uma etapa. Qual é a segunda etapa? Sair de Y para chegar em Z. Etapas sucessivas e independentes. E por que elas são independentes? Porque eu posso escolher qualquer caminho aqui na primeira etapa, que independente de qual caminho eu escolher aqui na primeira etapa, eu posso escolher qualquer caminho na segunda etapa, independente da escolha que eu tiver feito na primeira. Então a gente pode falar que são etapas sucessivas e independentes. Ok. Então, já que eu tenho um evento, que é a viagem aqui, é um evento que é composto de duas etapas, e essas duas etapas são sucessivas e independentes. Então, o que que a definição fala aqui? É que, então, já que eu tenho toda essa situação, o número de combinações será determinado pelo produto entre as possibilidades de cada conjunto. Quais são as possibilidades aqui nesse primeiro conjunto, aqui nessa primeira etapa? São quatro possibilidades. E quantas possibilidades aqui para a segunda etapa? Eu tenho cinco. Eu não sei se vocês já perceberam. Se eu tenho quatro possibilidades nessa primeira etapa, cinco possibilidades nessa segunda, então o que que eu posso concluir? Que logo se encaixa. Eu poderia já multiplicar de cara aí também, né? Exatamente. Pelo princípio fundamental da contagem, pelo que eu estou colocando na sigla PFC, poderia ter feito 4 vezes 5, que vai dar 20 possibilidades. Tudo bem? Então, eu estou explicando assim bem um exemplo bem inicial para vocês entenderem bem o que é o princípio multiplicativo. E esse princípio multiplicativo, em tese, resolve qualquer problema envolvendo contagem. Qualquer problema de análise combinatória, ele é passível de ser resolvido pelo princípio fundamental da contagem. Mas a gente vai ver que tem alguns problemas de contagem que não são tão simples de se resolver pelo princípio fundamental da contagem. E que a gente vai utilizar algumas consequências dessa definição que facilitam a nossa vida. Mas, neste momento, é importante a gente entender que tipo de problema que a gente resolve com o princípio fundamental da contagem. E esse daqui é um exemplo clássico. Sair de uma cidade para ir para outra e dessa outra partir para uma terceira cidade. De quantas maneiras a gente pode fazer isso? A gente pega as possibilidades da primeira para a segunda cidade, pega as possibilidades da segunda para a terceira e multiplica. Então, até aqui tudo bem?
estão conseguindo entender? Bem tranquilo. Bem tranquilo, né? Bora. Ótimo. Tá tão Vamos. fácil. Tinha que estar fácil na hora da prova. Na hora da Sim, é prova você porque, fica louca que não consegue nem ver essas possibilidades aí, assim, de cara. exato. Aí, é verdade. Aí a gente tem que treinar, tem que fazer mais questões, mas a gente tem que, digamos, partir daquilo que é o mais básico, o mais elementar, para depois ir incrementando, colocando dificuldade de maneira gradual, tá? E eu costumo trabalhar dessa maneira. Eu costumo começar com algo bem fácil, que todo mundo já começa entendendo, para depois ir dificultando. Senão a pessoa se perde logo no primeiro slide, aí não dá certo, né? Porque um diferencial, que é algo que eu percebi, que assim, eu já estou no início de dar aula já tem uns 16 anos. E o que eu percebi, tanto como aluno, porque eu sou concurseiro também, né? E quando eu faço o cursinho, eu percebo que os professores dão aula imaginando que você já sabe, sabe? Se você não sabe tudo e só está lá revisando, ele já supõe que você já sabe muita coisa. E, e o meu trabalho, assim, de aula para concurso, é supondo que a pessoa está começando do zero. Então, assim, o diferencial do meu trabalho para um trabalho de cursinho, né? Para quem já faz cursinho, percebe muito essa diferença do meu trabalho para o que é feito em um cursinho, tá? Aí vocês vão perceber, eu vou começar bem do zero, mas depois a gente vai avançando, tá? Podemos ir para o próximo slide? Pode sim. Por mim, tô Sim, seguindo aqui. pode ir. Então, um outro exemplo clássico, introdutório, quando se fala de princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo, é problemas envolvendo o lançamento de moedas. Porque se supõe que a moeda ela tem a mesma probabilidade, né, de dar cara ou coroa. Então, são etapas sucessivas, independentes, no caso, o lançamento de três moedas. O lançamento da segunda moeda não depende do lançamento da primeira. Aliás, o segundo lançamento não depende do lançamento anterior. Vamos supor aqui que a moeda é lançada três vezes. Na primeira vez sai cara. Significa que na segunda vez vai dar cara também? Não. O segundo lançamento não depende do primeiro. O que nos faz entender que esses três lançamentos da moeda são etapas sucessivas, que ocorrem um depois da outra, e são independentes, porque o resultado da segunda não depende da primeira. Então, aqui eu já coloquei um desenho para ilustrar esse lançamento de três moedas. Esse diagrama ele é chamado de diagrama da árvore, porque ele vai criando ramos na medida que eu vou descrevendo as etapas. Então, no primeiro momento, eu tenho duas possibilidades de resposta. No primeiro lançamento. Ixi, ficou feio. No primeiro. Ixi, deixa eu virar a mesa aqui. Agora vai. Nesse primeiro lançamento, eu tenho duas possibilidades: ou da cara ou da coroa. A partir do momento que eu faço o segundo lançamento, eu tenho quatro possibilidades. E de onde saíram essas quatro possibilidades? É porque para cada possibilidade do primeiro lançamento, eu tenho outras duas possibilidades. E por fim, numa terceira etapa, eu tenho oito possibilidades. Porque para cada uma das etapas anteriores, eu tenho outras duas possibilidades. Então, o diagrama da árvore, ele me permite verificar cada uma das possibilidades. Quais possibilidades eu tenho no lançamento de três moedas? Então, eu tenho que todas podem dar cara, duas caras e uma coroa, cara, coroa, cara, e assim sucessivamente. Se eu tenho, na questão da prova, o interesse de saber quais são as possibilidades, eu uso o diagrama da árvore. Mas, como mais de 90% das questões lá de concurso que envolvem
princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem, ele não vai querer saber quais, ele quer saber quantas. E quantas possibilidades eu consigo determinar pelo princípio fundamental da contagem. Então, eu sei que eu tenho 3 lançamentos. 2, 3 lançamentos, tá? Para o primeiro lançamento, eu tenho quantas possibilidades de resultado? Eu tenho 2 possibilidades, cara ou coroa. No segundo lançamento, eu tenho quantas possibilidades? 2 possibilidades. E para o terceiro lançamento? 2 possibilidades. Então, pelo PFC, que é o princípio fundamental da contagem, também conhecido por princípio multiplicativo, eu multiplico 2 vezes 2 vezes 2 e vai dar 8. Então, são 8 sequências possíveis. Então, 8 sequências possíveis para um lançamento de uma moeda por 3 vezes consecutivas. Tudo bem até agora? Eu peguei os exemplos mais fáceis, os mais tranquilos, tá? Para mostrar como é que funciona o princípio fundamental da contagem. Se eu tenho etapas sucessivas e independentes, então eu multiplico, eu faço o produto pela quantidade de conjuntos envolvidos aí. Tá bom? Tudo bem? Agora a gente vai para a próxima, vamos avançar. Professor, Oi. oi? Só Sim. repete para que eu não anotei aqui o que o senhor disse. É o princípio de quê? Princípio fundamental da contagem. Está no primeiro Ah, slide. não. Tá certo. É só. Desculpa. Pode continuar. Muito Eu anotei. tranquilo. Eu até recomendo, Rawane, porque tanto é que eu vou pegar o seu e-mail e o da Kátia, porque eu vou compartilhar essa aula com vocês. Tudo bem? Para vocês verem depois como é que vocês conseguem ver e tal. Tá bom? Porque toda aula que eu dou, eu gravo e disponibilizo para os meus alunos. Tá? Aí, se for o caso, você só assiste a aula. Oi, Kátia. Então não preciso ficar printando aqui não, né? Tirando Não, print não aqui. precisa ficar printando. Tá bom que eu tô tirando Inclusive, print aqui tudinho. Então tá, tá. Inclusive, eu mandei os slides para a Rawane. Eu mandei os slides agora pelo WhatsApp para ela. Então, todo Eu slide te, tem. desculpa, Oi. eu te enviei, Kátia, pelo WhatsApp. Ah, tá, porque eu tô aqui só concentrada na aula. Tudo Obrigada. bem. Então, eu já mandei os slides e depois que terminar a aula, assim que o Google processar a aula, né, que ele leva um tempinho para processar, eu compartilho a aula com vocês. Aí vocês veem depois para anotar, para fazer, até mesmo para tirar dúvidas que surjam depois, tá? Então, não se preocupem em ficar escrevendo, tá? É claro que tem gente que aprende mais escrevendo e tal. Mas se for o caso de você aprender mais só olhando para depois rever a aula para fazer as anotações, bom também, Eu tá? tenho essa dificuldade. Eu gosto de assistir já anotando, sabe? Porque eu pego Ah, mais assim. Mas pode prosseguir, eu tô seguindo aqui também. ótimo. Então vamos lá. Mais um exemplo que é trivial, é um exemplo bem introdutório também, mas que já tem um grau de dificuldade a mais, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Um homem vai a um restaurante disposto a comer um só prato de carne e uma só sobremesa. O cardápio oferece 8 pratos distintos de carne e 5 pratos diferentes de sobremesa. De quantas formas pode o homem fazer a sua refeição? Vocês conseguem perceber aqui que ele não coloca alguma restrição, como por exemplo, eu só como uma determinada sobremesa se eu comer determinada carne? Porque a gente sabe que na prática a gente não mistura qualquer comida salgada com qualquer doce, né? A gente não sabe fazer essas misturebas, né? Pelo menos as pessoas normais. Porque tem gente que é doida, mistura de tudo com tudo e vai embora, né? E aqui nos casos de princípio fundamental da contagem, a gente considera que ele pode escolher qualquer prato
de carne com qualquer sobremesa. Então, se ele pode escolher qualquer prato de carne e combinar com qualquer prato de sobremesa, significa que a gente tem duas etapas. A primeira etapa, a escolha do prato de carne, e a segunda etapa, que é a escolha da sobremesa. São etapas sucessivas, porque ele vai escolher um prato e depois escolher a sobremesa, e são independentes, porque independente do prato de carne que ele escolher, ele pode escolher uma sobremesa. Então, a gente poderia ter uma, uma primeira perspectiva. Vamos supor que você não sabe nada de análise combinatória. O que que você faria? Você inventaria uma carne A, uma carne B, uma carne C, uma carne D, uma carne E. Aí a sobremesa um, sobremesa 2, sobremesa 3, sobremesa 4, e assim sucessivamente. Se você não soubesse nada, provavelmente na hora da prova você ia fazer uma coisa dessa, né? Mas não é isso que iremos fazer, porque a gente sabe o que diz o princípio fundamental da contagem. Porque a gente sabe que por serem etapas sucessivas e independentes, usamos o PFC. Só um detalhe, PFC, por mais que lembre algo violento, né, agressão, pancadaria, a matemática ela é muito de boas, a matemática não agride ninguém, a matemática, eu costumo dizer para os meus alunos que é uma coisa linda e bela e desperta os melhores sentimentos nas pessoas, né? Apesar de ter um nome assim que lembra briga e tal, o PFC é algo super de boas, tá? Sobre descontrair mesmo. Então vamos lá, usamos o PFC e usando o princípio fundamental da contagem, como é que fica então? Eu vou pegar 8 pratos distintos de carne, 8, e vou multiplicar pelos 5 pratos diferentes de sobremesa. 8 vezes 5, que vai dar 40. 40 formas, né? De quantas formas? Então, de 40 formas. Tudo bem até agora? Kátia, Rawane, tudo bem? Tranquilo, tranquilo, professor. Eu também. Ótimo. Então, se entendeu que a contagem ela acontece sempre em etapas sucessivas, independentes. E tendo etapas sucessivas independentes, eu simplesmente multiplico a quantidade de elementos de cada conjunto, né, dessas etapas, então já está meio caminho andado. Eu já vou conseguir fazer muita coisa com vocês, se vocês entenderam essa ideia. Tá? A gente vai conseguir avançar e avançar bem. Então, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, que em tese, o princípio fundamental da contagem resolve tudo. Mas daí vai chegar em situações que a contagem ela fica um pouco mais elaborada. Daí alguns conceitos importantes surgem para nos auxiliar a resolver esses problemas. O primeiro deles é permutações. Uma permutação simples é a ordenação dos elementos de um conjunto finito, quando seus elementos não se repetem e são distintos. Então, tem alguma palavra nessa definição que vocês não entenderam? Assim, de significado de língua portuguesa mesmo. Porque ele fala, uma permutação simples é a ordenação, ou seja, colocar em ordem dos elementos de um conjunto finito, ou seja, um conjunto finito é porque ele tem um fim. É um conjunto que tem um começo e tem um fim. Quando seus elementos não se repetem, ou seja, são distintos. Então, essa ideia da definição, ela fica mais clara agora com um exemplo. De quantas formas podem 5 pessoas ficar em uma fila indiana? Sim, bem básico. É claro que você pode fazer isso por tentativa e erro, pensar possibilidade por possibilidades,
inventar uma pessoa A, B, C, D e colocar A, B, C, D, E, D, C, B, A, enfim, colocar de uma por uma. Ou você pode utilizar o princípio fundamental da contagem. Nesse caso, o que diria o princípio fundamental da contagem? Que, como tem 5 pessoas nessa fila, então você tem 5 espaços. 1, 2, 3, 4, 5 espaços. E, para o primeiro lugar da fila, eu tenho 5 possibilidades. Porque, para o primeiro lugar da fila, eu posso escolher qualquer uma dessas 5 pessoas. Para a segunda pessoa da fila, eu não tenho mais 5 possibilidades, porque uma das pessoas já veio para o primeiro lugar. Me sobram 4 pessoas. E para a terceira posição, me sobram 3 pessoas. Então, até o momento, já escolhi 3 pessoas. Quantas possibilidades me restaram para a penúltima vaga? Me sobraram 2. E para a última vaga, sobrou uma pessoa. E são etapas sucessivas e independentes. A escolha de pessoas na fila são etapas sucessivas e independentes. Então, basta multiplicar aqui, ó. Basta multiplicar que eu chego no resultado. 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 5 dá 120. 120 formas. Mas qual o detalhe? Aqui, a quantidade de elementos, 5 pessoas, é igual à quantidade de vagas na fila. Eram 5 pessoas para 5 vagas. Quando isso acontece, a gente chama de permutação. E a permutação, ela tem a seguinte fórmula, que a gente fala que Pn, permutação de n elementos, é igual a n fatorial. Agora eu pergunto a vocês, vocês já ouviram falar de fatorial? Kátia, Rawane, vocês já ouviram falar de fatorial? Sim, professor. Eu não. Eu nunca ouvi, Sim, não. mas não lembro nada. Também não. Tudo bem. Vocês repararam que para fazer essa multiplicação, eu peguei o 5 e multipliquei por todos os números naturais menores do que ele? Então, o fatorial significa professor. justamente isso. Isso aqui equivale a 5 fatorial. Então, se eu fosse usar permutação, eu colocaria desse jeito, que permutação de 5 elementos é igual a 5 fatorial. Aí, só relembrando, o que é o fatorial? Que é simbolizado por esse símbolo aqui de exclamação, do lado do número. É a multiplicação desse número por todos os números naturais menores do que ele. Eu vou abrir aqui uma página branca, deixa eu ver se permite aqui. Ou não permite. Então, permutação de 5 elementos é igual a 5 fatorial, que é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 5. É igual a 120. Eu queria abrir um slide para mostrar para vocês como é que funciona a fatorial. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa de fatorial para frente. Não coloquei nada de fatorial. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só criar um slide aqui, gente. Rapidinho, tá? Só um momentinho. Vocês estão visualizando que eu estou mexendo, né? Sim, professor. Pode ficar tranquilo, viu? Vou criar um slide em branco, porque é importante falar de fatorial.
Já que vocês até falaram que não se lembram tanto assim de fatorial, é importante falar. Vou pegar uma tinta. Fatorial, que é utilizado uma exclamação do lado do número para indicar. O fatorial é um número multiplicado por todos os naturais menores do que ele. Por exemplo, se eu tenho 10 fatorial, isso aqui equivale a 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes um. E reparem que isso daqui equivale a uma permutação de 10 elementos. Abram aí o áudio e falem para mim o que significa 6 fatorial. Vamos lá, vamos participar. O que significa o 6 fatorial? Como é que eu calcularia 6 fatorial? Pelo que vocês entenderam até agora. Vixe, vou Seis, ficar. 6, Tá, 5, 4, isso. 3, 2 6 e um. vezes 5 vezes 4 vezes 3 3 vezes vezes 2 vezes 1. vezes um. Então, o número que está do lado da exclamação, ele é multiplicado por todos os números naturais menores do que ele. Vamos fazer mais uma aqui. Se eu quisesse fazer 4 fatorial, como ficaria? 4, 3, 2, 1. Isso. 4 vezes 3 vezes 2 Eu não posso vezes esquecer 1. do vezes, né, professor? Porque senão chega lá e vai Exatamente. somar. Porque se trata de multiplicação. Diga, Ramani. Deixa eu ver se eu entendi. No caso, a multiplicação aí vem anteriormente do número? Bem Sim. na hora que você estava explicando, eu fui beber água e não entendi nada. Ah, tá, tudo bem. É porque, na verdade, eu vou pegar o número que está do lado da exclamação, né, que eu chamo de fatorial. Eu vou pegar esse número e multiplicar por todos os menores do que ele. Se eu quiser fazer, por exemplo, 5 fatorial. Como é que eu escrevo 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes um. Isso daqui vai dar 120. Esse daqui vai dar 24. Esse daqui vai dar, deixa eu pensar aqui, vai dar 720. Agora, 10 fatorial eu nem lembro. Vou colocar aqui o 10 fatorial como curiosidade. Hum, Dá 3 milhões, 628.800. Que a gente vai fazendo. Um vezes 2 2 2 vezes 3 6 6 vezes 4 24 vezes 5 120 vezes 6 720 vezes 7 e aí vai até chegar na multiplicação por 10, tá? Ah, agora eu entendi. Obrigada aí, viu, professor, por me relembrar. Tranquilo. Mas tem um detalhe sobre fatorial que vai ser muito útil para a gente, tá? Porque vamos reparar no seguinte: se a gente fosse fazer o 10 fatorial dividido por 6 fatorial, se a gente fosse fazer na raça, assim, no peito, na grama, sabe? A gente teria que fazer o 3.628.800 dividido por 720. É uma conta que parece difícil de fazer, né? Concordo? Imagine vocês lá na prova do Na hora da concurso. prova, sem calculadora, misericórdia, só Jesus. Exatamente. Difícil, Aí, difícil demais. Raoni, você está com dúvida ainda? Só para saber. Não, não tô com dúvida, não. Ah, tá. Eu Aí, tirou a entendi. dúvida, abaixa a mão. E senão eu vou pensar que você está com dúvida. Porque eu Ai, é saio de porque uma eu tô. tela, olho para outra, aí eu penso que você está com dúvida ainda, tá? Tá, desculpa, eu vou tirar aqui. Não, tranquilo. Que a gente tem que conversar porque até mesmo porque o Meet ele mudou, né? Então a gente tem que aprender também
E no meu caso, que eu estou dando aula, eu tenho que ficar prestando atenção em quem levanta a mão, né? Só que eu tenho que sair de uma tela e entrar em outra toda hora. Aí nessa mudança pode ser que você abaixou a mão, tirou a dúvida, mas eu falei outra coisa, então você tem outra dúvida, tá? Aí nisso a gente vai conversando, vai se ajudando, tudo bem? Por isso que eu perguntei. Você poderia estar com outra dúvida. Agora, vamos seguir aqui. Divisão envolvendo dois números fatoriais. Isso vai aparecer muito para a gente, tá? Então, o 10 fatorial, ele pode ser escrito como 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes um. E o 6 fatorial, como é que ele pode ser escrito? Pode ser escrito como 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes um. Tá aí tudo bem? Vou até mudar a cor da caneta agora para mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Um simplifica com esse 2 simplifica com esse 3 simplifica com esse 4 simplifica com esse 5 simplifica com esse 5 e esse 6 simplifica com esse 6. Estão percebendo o que aconteceu? E que no nosso próximo passo vai ficar assim, que isso tudo é igual a 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Isso aqui, para economizar tempo, 10 vezes 9 dá 90, vezes 8 dá 720, vezes 7, 5.040. 5.040. Então, reparem que fazer isso daqui dá menos trabalho do que fazer o 3.628.800 dividido por 120. É muito melhor multiplicar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, que eu fiz aqui quase que de cabeça, do que fazer essa divisão monstruosa. E outra coisa que vai ser muito mais comum para nós é isso daqui. Eu quero que vocês observem isso aqui que a gente riscou. Vocês concordam comigo que isso daqui que a gente riscou equivale a 6 fatorial? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes um é a multiplicação do 6 por todos os números menores do que ele. Então, se a gente fosse fazer o 10 fatorial dividido pelo 6 fatorial, a gente poderia ter feito isso daqui, ó. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial dividido por 6 fatorial. Eu gostaria que vocês comparassem, tá? Deixa eu até fazer uma aqui para dividir. Essa conta aqui que eu acabei de desenhar com um cálculo lá de cima. Isso que eu circulei equivale a 6 fatorial. Então, eu poderia ter feito essa conta considerando, ao invés de escrever o 6 vezes até o 1 aqui, poderia ter colocado simplesmente 6 fatorial, porque esse 6 fatorial simplifica com esse 6 fatorial. Aí fica só 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, que é o 5.040. Fica bem mais fácil. Eu vou utilizar esse conceito para fazer o 6 fatorial dividido por 4 fatorial, tá? Como eu poderia fazer a divisão de 6 fatorial por 4 fatorial? Eu vou desenvolver esse 6 fatorial até chegar no 4. Assim, ó, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial. Simplifica esse com esse. 6 vezes 5 dá 30 e morreu o assunto. Se eu não fizesse essa simplificação, eu teria que fazer o 720 dividido pelo 24. Aí, o que que é mais fácil? Fazer 720 dividido por 24 ou fazer 6 vezes 5, que é só lembrar da tabuada, né? Então, essa ideia de fatorial vai aparecer para a gente algumas vezes. Já apareceu com a permutação e vai aparecer de novo com a combinação, que é um outro conceito que aparece muito nas provas de concurso, tá? Só voltando aqui, eu tinha... Ah, não, apagou. Que chato. Então, que permutação de n elementos equivale a n fatorial. E que o exemplo que eu tinha dado aqui
um exemplo, é permutação de 5 elementos, que são as 5 pessoas da fila, que é o 5 fatorial, e a gente já viu que dá 120. Está gravado aí, está registrado. Por conta disso. Aí, a gente vai ter situações em que a gente vai ter que dividir uma permutação por outra permutação. Porque nem sempre a quantidade de pessoas vai coincidir com a quantidade de vagas, como aqui na fila e tal. Vamos ver o próximo exemplo. Quantos anagramas da palavra filtro começam por consoantes? Vocês sabem o que é anagrama? Kátia, Rawane, vocês entendem o que é anagrama? Professor, acho que essa aula Eu aí não- eu matei essa aula esse dia. Eu também Não me lembro. não tô lembrando, não. Tudo bem. Anagrama é só, digamos assim, um embaralhamento das letras da palavra. No caso, um anagrama da palavra filtro seria off, off-trio. Off-trio é um anagrama, porque é só um embaralhamento das letras da palavra. Então, na palavra filtro, eu tenho 5 letras e 5 vagas, né? Entre aspas, vagas. Se eu for pegar um anagrama da palavra filtro, eu vou ter 5 vagas. 5 vagas. E eu tenho 5 letras. Então, é um caso de permutação. É um caso de permutação. Por quê? Eu tenho a quantidade de letras coincide com a quantidade de vagas que eu tenho para compor a palavra. E ele pergunta quantos anagramas eu consigo fazer com a palavra filtro que começam por consoantes. Aí é importante, né, lembrar lá da língua portuguesa, o que que é consoante, o que que é vogal, né? Isso aí eu me recuso a confundir e aceitar que vocês confundam vogal com consoante. Isso daí é muito básico que ninguém pode errar, né? Nesse caso, eu quero saber quantos anagramas da palavra filtro vão começar por consoantes. Daí, essa primeira letra aqui tem que ser uma consoante. Quantas possibilidades eu tenho para consoante? Eu tenho uma, duas, três. Poxa, e o professor de matemática, que só contou 5 vagas, na verdade são 6, né? São 4 consoantes. Aí o professor tem problema de vista também, né? Tem que trocar o óculos. 4 consoantes e 2 vogais. Então, a primeira letra tem que ser uma consoante. Então, tenho 4 possibilidades para a primeira. Em relação às outras, tanto faz. Para essas 5 outras vagas, eu posso colocar as outras 5 letras da maneira que achar melhor. E dessas 5 letras que faltam, 3 são consoantes e 2 são vogais. Até aí tudo bem? Aí, para a primeira vaga, eu tenho 4 possibilidades. E para as demais, eu tenho uma permutação de 5 elementos. Então, organizando a ideia, então vamos organizar a ideia. Organizando as ideias. 2, 3, 4, 5, 6 vagas. Para essa daqui, eu tenho 4 possibilidades. Para essas outras, eu tenho uma permutação de 5 elementos. E o que eu quero que vocês percebam? Que essas escolhas são etapas sucessivas e independentes. A escolha da primeira letra e a escolha das demais são etapas sucessivas e independentes. Então, se são etapas sucessivas e independentes,
eu vou pegar 4 e multiplicar pela permutação de 5 elementos. A permutação de 5 elementos, eu escrevo como 5 fatorial. Mas como a gente já viu em questões anteriores, 5 fatorial, a gente já sabe que é 120, não é? Então, isso aqui é 4 vezes 120. Dá 480 anagramas. Bom, eu já elevei um pouquinho a dificuldade. Agora eu quero saber se vocês conseguiram me acompanhar ou se eu faço de novo. Por Sim, favor, Professor, Kátia. eu não entendi muito. Assim, a ideia eu entendi que volta lá, multiplica, né? Mas assim, eu Uhum, não peguei muito isso aí, não. tudo bem. Eu vou apagar de novo e tentar explicar de outra maneira, tudo bem? Tá, Eu vou apagar só essa parte de cima, que é muito rascunho. Eu vou deixar de baixo, tá? tá ok. Se a gente fosse fazer só pelo PFC, só pelo princípio fundamental da contagem, tá? Eu tenho quantos espaços? Eu tenho 6 espaços a serem preenchidos. 2, 3, 4, 5, 6 espaços. São etapas sucessivas e independentes, certo? Cada escolha aqui é uma etapa sucessiva, tá? Para onde eu tenho 4 possibilidades para a primeira casa. Por que que eu tenho 4 possibilidades para a primeira casa? Porque tem que começar com consoante. Quantas consoantes eu tenho? 4. Então, para a primeira letra, eu tenho 4 possibilidades. E para a segunda letra, eu tenho quantas possibilidades? Uma letra eu já usei. Me sobraram quantas para usar? 5. Tudo bem? Eita, o silêncio grita alto. Sim, sim, sim. Então, para Eu, o en- ah, primeira casa, primeira letra. Deixa eu escrever de outra maneira aqui. Que tem que ser consoante. A primeira letra tem que ser consoante. A segunda precisa ser consoante? Não. Pode ser qualquer uma das outras letras que restaram. Se do total de 6 letras eu já escolhi uma, me sobraram 5 para a segunda letra. E para a terceira letra, quantas me sobraram para usar? De 6, já usei 2. Quantas sobraram para usar aqui nesse espaço? 4, né? Sobraram Isso. 4. E para essa outra casa, para a quarta casa, me sobraram quantas letras para usar? 3, 3. E depois, sobraram quantas? 2, E depois? 1. Como são etapas sucessivas e independentes, vai dar 480, se você fizer essa multiplicação. Aí, o que eu quero que se repare, vou pegar até de vermelho, é que isso daqui equivale a uma permutação de 5 elementos. Só essa partezinha aqui, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Porque depois que eu escolhi a primeira letra, me sobraram 5 letras para colocar em 5 casas. Quando a quantidade de casas coincide com a quantidade de elementos, eu tenho uma permutação dessa quantidade de elementos. Por isso que eu fiz permutação de 5 elementos aqui. Tudo bem? Agora, descrevendo desse jeito, usando o PFC, ficou mais claro um pouquinho? Não, agora eu entendi. Eu acho que da outra vez foi muita informação, mas agora Ah, deu para dar. Não, Kátia, ficou um entendi. pouquinho melhor? Kátia até sumiu. Acho que a Kátia não quer nem mais papo comigo. Ô, professor, não, tá tranquilo. Mas essa segunda explicação ficou Professor, melhor tá que a tranquilo primeira para demais. você?
Ótimo. Ficou. É Então, tudo bem. porque eu acho assim que dessa forma, a primeira aí ficou bem mais fácil. Para a gente, na hora da prova, tá lá doidinha, desesperada, eu acho que essa primeira, essa que você explicou agora, dá para a gente conseguir fazer. Eu Ótimo. também acho. Bacana. Eu também acho. Beleza. Mas que bom que vocês falaram que não entenderam, senão eu ia para frente aqui, entendendo que vocês já subiram um patamar, já ia subir outro. Vocês vão ver o próximo tópico. Vamos lá. Combinações. Bom, até agora, a gente estudou situações em que a gente tinha etapas sucessivas e independentes e aplicava o princípio fundamental da contagem. A gente acabou de ver permutações em que a quantidade de elementos coincidia com a quantidade de espaços disponíveis. Por exemplo, na fila indiana, 5 pessoas para 5 vagas. Então, só permutava, ou seja, só embaralhava que dava certo. Ou então, descobrir a quantidade de anagramas de uma palavra. Uma palavra com 6 letras tem seis espaços para distribuir essas mesmas 6 letras. Então, era só embaralhar. É só ver de quantas maneiras dava para embaralhar aquilo ali. Então, é permutação. Agora, a gente vai começar a ver a situação em que eu tenho um conjunto, mas eu não vou utilizar todos os elementos desse conjunto para fazer uma contagem. Por exemplo, se eu tenho lá, vamos pegar o professor Josué. O professor Josué tem, tem 10 faturas de cartão de crédito para pagar, mas só tem dinheiro para pagar 3. De quantas maneiras diferentes o professor Josué pode escolher as 3 faturas para pagar? Assim, zoeiras à parte. A quantidade de faturas era 10. Só posso pagar 3? Então, de quantas maneiras eu posso escolher 3 faturas para pagar? Não, esse exemplo ficou meio dramático, né? Meio pesado, né? Falar de dívida. Vamos pensar o seguinte. Vamos supor que, que a Kátia tenha juntado dinheiro para comprar, vamos supor, 3 casas. Ela quer comprar 3 casas, juntou muito dinheiro, quer comprar 3 casas e o corretor mostrou para ela 10 casas do mesmo valor. Ela pode escolher qualquer uma das 3 casas para comprar. De quantas maneiras Kátia pode comprar essas 3 casas? De quantas maneiras ela pode escolher as 3 casas que ela quer comprar? Tá, não sei se a Kátia tem dinheiro para comprar esse tanto de casa, enfim. Vamos Ou para não sei um se outro vai ganhar exemplo. na Mega Sena amanhã, né? Mas hoje, né? Concorre hoje. É hoje, né? É hoje, a Mega Sena é hoje. Vai, né? Que eu tenha muito dinheiro hoje. Sim. Ou então vamos supor que Rawane vá viajar para. Rawane vai viajar para o Canadá, vai lá para a neve. Ela tem 10 casacos, mas os 10 casacos não cabem na mala. Ela vai escolher 3. De quantas maneiras ela pode fazer isso? Bom, repare que nessa situação é diferente do que a gente viu antes, porque a gente sempre pegou assim, 10 elementos, 10 vagas, faz a permutação. Agora não, eu tenho que escolher. E essa escolha, ela nem sempre é tão elementar assim, tá? Aí, a gente vai usar o conceito de combinações, tá? Junto com o conceito de combinações, também tem o conceito de arranjos. Só que arranjo quase não cai em concurso. Quase não cai. É muito raro de cair arranjo em concurso, tá? O que mais cai são as combinações. E a diferença que eu deixei aqui no slide
É porque a ordem para combinação não é importante e para arranjo é. É claro que eu precisaria de mais aulas para explicar a diferença para vocês. Mas eu vou me restringir a falar de combinações, porque combinação é que cai mesmo em prova de concurso. Arranjo quase não aparece. Mas são duas faces de uma mesma moeda. A gente vai ver que combinação são todos os subconjuntos que podemos formar com uma quantidade de elementos de um conjunto maior. Por exemplo, todas as combinações possíveis com 5 cartas entre as 52 cartas do baralho. Na combinação se ressalta que a ordem não é importante, ou seja, o conjunto formado pelos elementos A, B e C é o mesmo independente da ordem desses elementos. Em um agrupamento, quando a ordem é importante, não estamos tratando de uma combinação, mas sim de um arranjo, sendo essa a principal diferença entre esses dois tipos de agrupamentos. Aquela velha história, que nem eu falei da Rawane e todos os casacos dela. Vamos supor que ela tenha um casaco 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, não vai caber. Vamos supor que a Raoni tenha 8 casacos. Desculpa tirar 2 casacos seus, tá, Raoni? Mas vamos supor que ela tem os casacos numerados de 1 a 8. E ela quer escolher 3 casacos para levar para viagem. Se ela escolher o casaco 1, casaco 2 e casaco 3, não é a mesma coisa de escolher o casaco 3, casaco 2 e casaco 1? É a mesma coisa. Serão os mesmos 3 casacos, 1, 2 e 3, que vão para a mala. Então, nesse caso da escolha da Rawane, a ordem não é importante. Então, a gente utiliza combinação. Mas vamos supor que vai o professor Rawane e Kátia disputar um prêmio. O primeiro colocado ganha R$ 1 milhão. O segundo colocado ganha 50 mil reais. E o terceiro colocado ganha uma penca de banana. A ordem é importante, né? Então, escolher Kátia, Rawane e Josué não é a mesma coisa de escolher Josué, Kátia e Rawane, porque a ordem é importante. Aí seria um caso de usar arranjo, tá? Mas como eu falei para vocês, quase nunca as bancas cobram arranjo. Muito raro. Até mesmo porque os casos de arranjo você consegue resolver só com o princípio fundamental da contagem. Só com o princípio fundamental da contagem você já consegue matar as questões de arranjo. Agora, de combinação, exige que você memorize essa formulazinha aqui. Tá, mas eu não vou falar para vocês memorizarem isso agora, tá? Eu vou resolver algumas questões para mostrar para vocês que a fórmula é essa, mas é assim. Eu leio combinação de m elementos tomados R a R para dizer que o total de elementos do conjunto, é M. Os elementos desejados, nossa, que feio. Elementos desejados, vou colocar assim entre aspas, porque nem sempre é o que você deseja, é o R. No caso, na situação da Rawane, faltou o A. A Rawane, ela tem 8 casacos. Quer escolher 3? De quantas maneiras diferentes ela pode fazer isso? Então, no caso da Rawane, o nosso M vale 8, que é o total de elementos, o total de casacos que ela possui. E quem é R? É a quantidade de casacos, né, que ela pode levar na viagem. A quantidade de elementos que são desejados. Então, 3. Aplicando a fórmula da combinação, ficaria assim, ó. Combinação de 8 elementos tomados 3 a 3 vai ser igual ao 8 fatorial dividido por 3 fatorial e 8 menos 3
colocar aqui, 8 menos 3 fatorial. Isso aqui é a mesma coisa que 8 fatorial dividido por 3 fatorial dividido por 5 fatorial. Bom, reparem que assim, a gente subiu um nível, tá? A gente subiu um nível de complexidade na aula, tá? A gente está mexendo agora com uma ferramenta um pouco mais complexa, mas que cai muito em provas principalmente de carreira policial. A gente, não sei se vocês já viram aí pelos slides, pelas próximas questões que vão vir, em questão de concurso cai muito. Então é uma formulazinha que a gente precisa memorizar. E como é que a gente pode memorizar? É uma divisão, sempre usando fatorial, do total de elementos do conjunto, dividido pela quantidade de elementos que eu quero fatorial, vezes a diferença entre eles. Aí, nossa, professor, tem que decorar a fórmula. Sim, tem que decorar a fórmula. E ainda, se atentar para a explicação do professor. Porque é um 8 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 5 fatorial. Como é que resolve isso? Eu vou desenvolver o 8 fatorial até chegar no 5. Assim, ó, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Porque vou simplificar com esse 5 fatorial que está aqui embaixo. E esse 3 fatorial, professor, o que você faz com ele? Eu desenvolvo. 3 fatorial equivale a 3 vezes 2. Olha só que interessante que acontece. Vou até mudar a cor da caneta. Porque esse 5 fatorial vai simplificar com esse 5 fatorial. Quanto é 3 vezes 2? 3 vezes 2 me dá 6. Então, esse 3 vezes 2 eu simplifico com esse 6 aqui. Me sobram 8 vezes 7. E 8 vezes 7 vai dar 56. O que significa que Rawane pode escolher os seus 3 casacos de 56 maneiras diferentes. Ficou um pouquinho pesado, né? Ficou um pouquinho mais complexo agora. Mas, na medida que a gente for resolvendo exercícios, vai ficar tão repetitivo e natural, vocês já vão bater o olho e entender que se trata de uma combinação. E se tratando de uma combinação, vocês já vão saber colocar na fórmula correta. Tudo bem, gente? Tudo bem, Tudo bem, Rawane? professor. O senhor falando fica tão fácil, mas Eu também na hora tô da aqui, prova eu tipo, faço meu tanta Deus, tô besteira. assustada. Mas isso daqui, gente, é super tranquilo de pegar. Essa fórmula que está dentro desse retângulo, esse quase retângulo azul aqui, ele assusta. Mas quando você pega na prática para fazer, vai resolvendo exercícios, inclusive usando os fatoriais, vai ficando tão natural que vocês vão começar a achar fácil. Vamos ver um probleminha aqui? Diga, Rawane. Professor, sabe o que que eu não entendi? Eu ainda não entendi muito esse negócio, dessa multiplicação aí. Tá, Uhum. 8 vezes 7, né? Aí vem o 6 e vem o 5. Nessa sequência, você tem que multiplicar. Eu não entendi assim, por exemplo, 7 vezes 8. Se eu não me engano, dá 42, não é 56. isso? E aí, depois eu multiplico por 6, entendeu? É isso que eu não tô entendendo. Porque dá um Não. valor. Eu não entendi isso. Ah, tá. Tá vendo esse 3 vezes 2 aqui embaixo? Ah, Quanto é 3 vezes 2? 6. Então, 6 que está aqui embaixo simplifica com 6 que está aqui em cima. Eles se eliminam. Ah, entendi. No caso, a multiplicação aí vai ser só 8 vezes 7. Isso. Ah, O que eu então passei tá. de verde aí está eliminado. Ah, tá. Entendi. Agora sim. Pode prosseguir. Ah, tranquilo. Então, vamos. Então, gente, olha só. Um exemplo. Uma prova consta de 15 questões.
das quais o aluno deve resolver 10. De quantas formas ele poderá escolher as 10 questões? Assim, eu não falei tanto assim do meu histórico para vocês, né? Assim, eu sou formado em matemática, né? Sou mestre em matemática pela UNB e sou professor assim de vários lugares, né? Mas o meu emprego oficial sou professor da Secretaria de Educação do DF. E uma das coisas que eu costumo fazer, estando em sala de aula, quando eu vou elaborar provas, é muito comum eu colocar na prova 7, 8 questões e pedir para os meus estudantes escolherem 5 para resolver. Sempre faço isso porque eu sei que nem sempre dá para pegar o conteúdo todo e eu não vou penalizar nenhum aluno por causa disso, né? Eu tenho essa concepção, sem deixar de avaliar o estudante para entender o que ele sabe ou não sabe, e já reconhecendo que nem todo mundo estudou o conteúdo todo, que normalmente ensino médio o conteúdo é muito extenso. Aí eu não sei se vocês já passaram por isso, de pegar uma prova, assim, um professor que colocava a questão a mais e pedia para vocês escolherem algumas para fazer, não fazer tudo, enfim. É uma situação muito comum, né? É algo que costuma acontecer. É de professor passar uma prova, e pedir para os estudantes escolherem quais questões eles querem resolver. Mais ou menos essa situação aqui, ó. Uma prova consta de 15 questões, das quais o aluno deve resolver 10. De quantas formas ele poderá escolher as 10 questões? Então, aqui não se trata de um simples, de uma simples etapas sucessivas e independentes. Porque nesse caso, eu tenho 10 espaços, a prova tem 10 questões, e eu tenho 15 questões possíveis de colocar nela. Então, a quantidade de elementos do conjunto não coincide. E aqui eu não posso simplesmente utilizar aquela ideia de etapas sucessivas e independentes. Porque a ordem aqui não importa. Se eu escolher as questões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, é a mesma coisa escolher as questões 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, tem essa diferença. É uma questão clássica de combinação. Aqui eu tenho 15 elementos, 15 elementos a serem tomados de 10 em 10. E como é que eu escrevo isso? Eu escrevo desse jeito aqui, ó, combinação de 15 elementos tomados 10 a 10. É assim que eu leio isso daqui, tá, gente? Esse C com 15 e o 10 significa uma combinação de 15 elementos tomados 10 a 10. Só lembrando a fórmula anterior, aqui, esse daqui de azul, vou colocar aqui em cima, ó, C... Uai, eu não quero escrever, gente. C de M tomados R a R é igual a M fatorial dividido por R fatorial M menos R fatorial. Eu vou escrever isso daqui, mas depois vocês vão ver que vai ficar muito natural. Porque sempre na parte de cima vai ser o total. Ixi, colocar a caneta vermelha. Vai ser sempre o total de elementos do conjunto fatorial. Os 15 elementos fatorial. Aqui embaixo, eu vou multiplicar o 10 fatorial pela diferença entre os dois. 15 menos 10 fatorial também. E como é que eu resolvo isso? Eu sei que isso daqui, na verdade, é 15 fatorial
dividido por 10 fatorial vezes 5 fatorial, tá? Aí, eu posso desenvolver esse 15 fatorial, transformando no produto, até achar o 10 fatorial, que é o maior que tem aqui embaixo. Tá assim, ó. 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 fatorial. Cheguei no 10 fatorial, eu paro. E aqui embaixo eu vou ter o 10 fatorial, que vai simplificar com esse último, vezes 5 fatorial. Esse 5 fatorial, menor daqui de baixo, eu tenho que desenvolver. Vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes um. Vou mudar a cor da caneta para fazer as simplificações. Vou pegar aqui o verde de novo. Esse 10 fatorial, eu posso simplificar com esse 10 fatorial. Até aí tudo bem? Estão conseguindo acompanhar até agora? Eu estou. Beleza, então 10 fatorial eu eliminei com outro 10 fatorial. Aí, outra coisa que dá para simplificar, hum, deixa eu pensar aqui. Eu tenho várias possibilidades aqui. Por exemplo, eu sei que o 5 pode simplificar com esse 15 e no lugar desse 15 ficar um 3. Eu posso simplificar esse 14 por 2 e aqui vai ficar 7. Porque 14 dividido por 2 dá 7. Eu posso pegar esse 4 vezes 3. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui. Eu vou apagar isso aqui. Esse. Eu vou colocar cores diferentes, tá? Para vocês conseguirem acompanhar. Então, esse 5 eu vou simplificar com esse 15 e no lugar desse 15 vai ficar 3 porque 15 dividido por 5 dá 3. Vou mudar a cor da caneta. Pegar um roxo. Esse 3, 4 vezes 3 dá 12. E simplifica com esse 12. Esse 12 vira uma multiplicação por 1 aqui em cima. Vou mudar a cor da caneta de novo. Pegar um preto. Esse 2 aqui simplifica o 14, porque 14 dividido por 2 dá 7. Feitas todas as simplificações, resta isso daqui em cima. 3 vezes 7 vezes 13 vezes 11. E vai ficar 3 vezes 7, 21. 21 vezes 13 dá 273. Vezes 11 dá 3.003. 3.003 formas de escolher 10 questões. Teve alguém que levantou a mão, depois abaixou. Significa que eu respondi a pergunta que ia fazer? Professor, eu ia perguntar se poderia multiplicar o 4 vezes 3 e simplificar lá pelo 12. Aí, Sim. quando eu vi, o senhor já estava falando. Ah, ok. Então, gente, a fórmula para combinação é essa daqui. O que que supõe a combinação? É que eu tenho um elemento, um conjunto grande, eu preciso escolher alguns componentes desse conjunto para fazer alguma coisa. E dentro dessa escolha, a ordem não é importante, tá? E a maioria das questões que envolve análise combinatória nas provas de concurso, você usa combinação para resolver, tá? Vamos ver como é que tá aqui para frente.
questões de concurso. Aqui a gente já está quase 1 hora e meia já de aula, né? Sem problema, vamos embora. Ah, essa questão aqui, até assumindo, viu, Raoni, que a gente conversou e, assim, eu não tive muito tempo para preparar essa aula. Eu preparei essa aula, comecei a preparar essa aula depois que nós combinamos, tá? Então, é uma aula que eu pensei especificamente dentro daquele contexto que você me passou, de que está estudando para concursos, carreiras policiais e que precisa estudar raciocínio lógico, não foi isso que você me passou? Isso, professor. Então, Isso mesmo. as aulas que eu monto, assim, eu tenho um monte de aula salva aqui no computador, mas para cada situação que eu pego, eu monto uma aula específica, né? Então, se for o caso da gente montar um pacote, é claro que eu vou chegar com coisas mais organizadas, né? Que eu vou ter mais tempo de montar as aulas. É que hoje eu montei um pouquinho assim, sem ter tempo de editar direitinho, sabe? Colocar numa fonte legal para ser possível de ler no celular. Então, nesse caso, para essa questão, eu simplesmente copiei e colei lá do arquivo da prova, eu não consegui editar. Mas nas nossas aulas, né, caso a gente prossiga, eu vou editar direitinho para que a fonte, né, o tamanho da letra fique bom para você enxergar, tá? Mas nesse caso aqui, é uma questão da prova da PMDF de 2018, né? Assim, pensando em carreira policial, né? Independente de ser polícia militar, polícia civil, polícia rodoviária federal, não importa a polícia. A parte de raciocínio lógico é sempre muito parecida nesses concursos. Diga, Ramani. Então, professor, é porque, tipo assim, eu falei voltado para carreiras policial, mas eu e a Kátia, a gente está arriscando tudo. A gente fez até a Ah, prova do Banco do Brasil, entendeu? Tudo que sério que aparecer vocês agora, a gente vai fizeram? arriscar. Sim, sim. Poxa, eu E eu fiz fui. um curso do Banco do Parece Brasil doido. de matemática com 22 aulas, por cento e Eu vinte e vi nove no reais. Instagram, eu vi. Só que foi tarde, porque eu fui muito mal nessa prova. Ah, que pena, mas cola comigo, vamos trabalhando juntos. Vamos desenvolver isso daí, Não. porque é possível, tá? É algo que dá para começar do zero e pegar bem, assim, para estudar. Então, que bom que não é só carreira policial que você tem interesse, porque, por exemplo, tem um concurso gigante que tá para sair daí, que é do CGU, tem concurso Aham, do INSS, que eu acho que vai vir com muita vaga, e eu já sim, sim. trabalhei lá, eu sei que precisa de muita gente. É Então, algo tem muito. muitos concursos. É, Sim, pois é, depois porque eu já te assim, falo que eu passei no INSS. ah, na minha Então, dificuldade mesmo, eu tenho muita dificuldade em matemática, muito mesmo, porque, pra te falar a verdade, eu meio que nem estudei, né? Fui no EJA e tal, acelerei tudo. Então, quando chega nessa etapa da vida da gente, a gente vem ver a consequência que isso trouxe, né? E aí uhum. agora é correr atrás do prejuízo. Que bom, Rawane, porque é o público que eu até prefiro. Acho que você conseguiu perceber, né? Que eu começo bem de algo que todo mundo entende e vou tentando subir, né? Aos poucos. Entendi. Já subentendendo que a pessoa, assim, Não, quer começar do zero. eu Minha- cheguei lá no cursinho, eu me perdi inteira, assim. Falei, meu Deus, o que que é isso? Que monstro é esse na minha frente? Porque eu tô fazendo um cursinho, sabe? Mas eu acho que não tá tendo muito. Porque a galera já Então, tá é mais porque evoluída. eu acho que você entende quando eu falo que quando você chega no cursinho, ele já pressupõe que você já sabe muita coisa. É Sim, porque normalmente quem está no cursinho, ele está lá para revisar, né? E cria-se aquela falácia de que professor bom é aquele que faz um monte de coisa difícil no quadro, que bota um monte de coisa difícil lá e quase ninguém entende.
Aí tem essa Uhum. ideia que esse professor que é o bom. E isso não é verdade. O professor bom é aquele que te faz entender as coisas. Mesmo que não sejam coisas das mais complexas, mas que você entendeu. O importante é que você entenda e consiga utilizar aquela ferramenta que ele está te ensinando. E eu vejo que em cursinho isso é muito difícil, é muito raro. É, Então, até mesmo se você puder me recomendar para pessoas que estão nessa mesma situação, eu agradeço muito, porque a minha sim, forma de sim. trabalhar é essa. Aí, vamos lá, vamos brincar um pouquinho, que eu já desabafei demais, né? Mas assim, eu sei que é perfeitamente possível, viu, Rawane, Kátia, de vocês acertarem esse tipo de questão nas provas que vocês vão fazer. E mesmo, estudem mesmo, e eu estou aqui à disposição para ajudar, tá? Vamos ver essa questão da PM, que ela é bonitinha. Vocês conseguem enxergar? A letra está muito ruim para vocês? Eu tô enxergando perfeitamente. É, professor, eu tive que... eu uso lente, né? Aí a lente é Não. mais assim para longe. Aí quando chega muito perto, Hum. eu não enxergo. Com a letrinha pequenininha, aí eu tirei para eu enxergar, porque senão eu não enxergo nada. Então Mas vamos vai dar lá. Eu tudo vou bem, lendo dá para ver aqui. direitinho. Ah, beleza. Então vamos lá. Para fazer um cadastro de um site, o usuário deve escolher uma senha formada por 4 caracteres, sendo estes 2 algarismos escolhidos entre os 10 dígitos do sistema de numeração decimal e 2 letras entre as 26 do alfabeto latino, em que não se diferencia a maiúscula de minúscula. Os 2 tipos de caracteres podem aparecer em qualquer posição, e não é permitido utilizar 2 caracteres iguais na mesma senha. Então, dessa forma, o número total de senhas que podem ser criadas é. Então, qual o negócio? Ele vai falar que são 4 caracteres, tá? A gente começa daí, é uma senha com 4 caracteres. Então, a gente vai ter 4 espaços, tá? 1, 2, 3, 4. Uma senha de 4 caracteres. E ele fala que 2 desses algarismos são escolhidos entre 10 dígitos do sistema de numeração decimal, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então, repare que eu tenho que pegar de 10 dígitos, eu tenho que escolher 2. Tudo bem? Aí eles falam que os 2 tipos de caracteres podem aparecer em qualquer posição. Então, o que isso significa esse aparecer? Esse aparecer em qualquer posição. Significa que a ordem, deixa eu escrever aqui embaixo, a ordem não é importante. A ordem não é importante. Então, o que que a gente usa quando a ordem não é importante? Então, quando a ordem não é importante, olha só que está destacado em negrito aqui. A ordem não é importante, então a gente usa combinação. Como eu falei para vocês, questão de concurso, na maioria usa combinação. Então, eu tenho que escolher 2 dígitos de 10 e 2 letras entre as 26 do alfabeto. Então, eu tenho que escolher 2 letras entre 26. Então, olha só que legal. Para escolher os dígitos, para escolher a quantidade de dígitos, né? Dos 10 dígitos. Vocês concordam comigo que você tem 10 elementos e tem que escolher 2, e não importa a ordem deles? Então, pelo que eu acabei de falar para vocês, então isso aqui é uma combinação de 10 elementos tomados 2 a 2. Eu tenho 10 elementos no conjunto, tenho que escolher 2. Então,
eu faço uma combinação de 10 elementos tomados 2 a 2. Seguindo o mesmo raciocínio, para escolher as letras, eu tenho que fazer uma combinação de 26 elementos tomados 2 a 2. Porque eu tenho 26 letras no alfabeto. Tenho que escolher duas, e não importa a ordem delas, então faço 26 tomados 2 a 2. E a gente ainda tem mais um fator aqui, porque são quatro espaços, né? E eu vou ter que colocar 4 elementos aqui. E esses 4 elementos podem assumir qualquer ordem. Então, a gente vai ter 4 possibilidades aqui, 3 possibilidades aqui, 2 possibilidades aqui e uma possibilidade aqui. Depois que eu escolher 2 dígitos e escolher 2 letras, eu vou ter 4 elementos no conjunto para colocar aqui. Então, eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que, na verdade, isso daqui equivale a uma permutação de 4 elementos, que é 4 fatorial. Então, reparem, como na questão do concurso, foi exigido que... Isso aqui a gente nem começou a resolver ainda. Mas olha os conceitos que você precisava saber. Você precisava sacar uma combinação de 10 elementos tomados 2 a 2. Você precisava compreender uma combinação de 26 elementos tomados 2 a 2. Isso para escolher quatro coisas, 4 elementos, 2 dígitos e 2 letras. Depois de escolhidos 2 dígitos e 2 letras, eu tenho que permutá-los aqui dentro, porque eu posso ter 2 letras com 2 números, 2 números com 2 letras, letra, número, letra, número, letra, e assim sucessivamente. Eu posso misturar simplesmente aqui dentro. E como é que eu calculo essa permuta aqui dentro? Fazendo um 4 fatorial. Então, qual é o nosso cálculo? Qual é o nosso cálculo a ser feito? Eu tenho que pegar o resultado da combinação de 10 elementos tomados 2 a 2, tenho que multiplicar pela combinação de 26 elementos tomados 2 a 2 e tenho que multiplicar pela permutação de 4 elementos. Porque isso tudo, essas 3 etapas, elas são sucessivas e independentes. Subiu um pouquinho o nível, né? Perceberam? O cálculo é esse. Eu vou ter que multiplicar a escolha dos dígitos pela escolha das letras e pela quantidade de permutação que eu consigo fazer com esses elementos. As misturas que eu consigo fazer aqui. Então, vai ficar assim. Como é que eu escrevo a combinação de 10 elementos tomados 2 a 2? 10 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 8 fatorial. Como é que eu escrevo 26 tomados 2 a 2, né? 26 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 24 fatorial. Vezes, quem é permutação de 4 elementos? É 4 fatorial. Eita, compliquei muito, Kátia. Esse 8 aí saiu de onde? Esse 8, do 10 menos 2. Esqueci de colocar o fatorial do 2. Também eu vi o 8, eu vai. Eu viajei aqui, Porque então. vocês se lembram que das outras, quando a gente começou a fazer combinação, digamos Sim. que é o total de elementos do conjunto em cima, a quantidade de cada subconjunto aqui, né, que é 10, e a subtração entre os dois, não é? É que aqui eu já fiz direto, né? Tipo, entendi. É porque era para eu ter feito 10 menos 2 aqui, para ficar mais claro. Mas eu estou aplicando a fórmula, tá, gente? Das combinações. Ficou claro agora que eu expliquei? De onde saiu? Sim. Então beleza. Vamos seguir em frente. E como é que eu desenvolvo esse cálculo? Bom, aqui eu vou ter 10 vezes 9 para no 8 fatorial, porque esse 8 fatorial vai simplificar com o 8 fatorial que está aqui embaixo. E 2 fatorial é 2 vezes 1, que é o próprio 2. Vezes.
26 vezes 25 vezes 24 fatorial, dividido por 2 vezes 24 fatorial. Vezes o 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes. Aí esse 8 simplifica com esse 8, esse 24 simplifica com esse 24. Esse 2 vezes 2 aqui simplifica com esse 4. O que sobrou para multiplicar? Sobrou 10 vezes 9 vezes 26 vezes 25 vezes 3 vezes 2. Para economizar tempo, gente, isso daqui vai dar 351 mil. 351 mil é um número maior do que 340 e menor que 360. Então, a resposta correta é a letra D. E aí, o que vocês acharam? Caramba, professor, vou ser sincera, na hora da prova lá, você não lembra de tudo isso, não. Você fica tão desesperado, você não consegue fazer, não. É muito Tem que- cálculo. E se não decorar essa tal dessa regra. Aí, mas eu gostaria que vocês percebessem como é que eu montei a aula toda para chegar nessa questão. Porque eu expliquei para vocês, por exemplo, o que é permutação, o que é combinação. Eu separei aqui dentro da interpretação da questão onde deveria usar a combinação, onde deveria usar a permutação e por que multiplicamos cada uma dessas coisas, pelo princípio fundamental da contagem. Então, todos os elementos que eu expliquei para vocês, só que de um nível um pouquinho abaixo, resultam nesse cálculo. Mas, a gente trabalhando com mais tempo, a gente vai conseguir resolver esse tipo de questão com mais calma. Vai acabar sendo trivial para vocês. E nesse caso aqui, eu analisei a prova para soldado da PM de 2018. Eram 5 questões de matemática e raciocínio lógico matemático. Tinha uma de probabilidade, essa de análise combinatória, tinha uma de lógica proposicional e tinha uma de razão e proporção. Então, digamos que é batata, que cai esse tipo de questão. Vai ter prova de carreira policial, né, que eu pensei nisso, vai cair isso daqui. Eu não sei se... Eu ainda não tive tempo de analisar a prova do Banco do Brasil, estava bem atarefado essa semana. Mas era o tipo de conteúdo que ia cair. Tem até que pegar a prova para ver. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que os elementos aqui desse cálculo ficaram bem claros ao longo da aula. Talvez juntar tudo no mesmo cálculo tenha ficado um pouquinho mais complicado de entender, mas os elementos foram explicados antes. Então, não precisa desesperar. O que eu quero que vocês entendam, o professor usou a combinação de 10 elementos tomados 2 a 2, eu sei o que isso significa. O professor utilizou a combinação de 26 elementos tomados 2 a 2, eu entendi por que ele pegou isso. E eu entendi por que ele pegou a permutação de 4 elementos. Aí virou uma conta gigante? Virou uma conta gigante. Mas cada pedacinho foi explicado durante a aula. E se vocês não entenderem esses pedacinhos, eu volto lá e explico de novo. Tudo bem, gente? Não, professor, tá tranquilo. Tá tranquilo. Também é na prática, né? Tipo, uma aula assim, já vem com esse tanto de informação, se torna confuso, né? Sim, sim. São coisas para se passar de pouco em pouco. E se eu notar, né, ao longo de uma aula, que ficou muito conteúdo para uma aula, a gente resolve isso daí depois, assim, né? A gente pega mais aulas, enfim. Divide a aula, tá? O importante é que você consiga fazer esse tipo de questão depois. Hein, professor, aí o senhor vai mandar essas questões pra gente? Bom, eu imaginava, assim, que tinha ficado até pouca questão para resolver hoje, mas, assim, eu posso escrever a resposta dessas questões e mandar para vocês, sem problema, porque realmente já estourou bastante o horário, né? A gente
já ficou uma aula muito longa. Sim. Geralmente aulas que duram mais de 1h30 não rendem tanto. Pelo menos na área de matemática, com conteúdos de conteúdos, né, pesado. E passou tão rápido. Foi mesmo. Então, Muito rápido. deixa eu só passar os slides aqui, só para vocês verem. Olha, essa questão aqui caiu na prova para escrivão da Polícia Civil, uma prova, acho que foi há uns 2 meses atrás. Olha só que legal. 6 pessoas devem se reunir em uma mesa redonda, mas 2 delas não podem se sentar uma do lado da outra. Nessa situação, a quantidade de maneiras distintas de essas 6 pessoas sentarem em torno dessa mesa é superior a 400. Olha só como é que é o princípio fundamental da contagem, nesse caso. É rapidinho, tá? Por favor, deixa eu só resolver essa questão aqui. Por favor, ela é muito simples. E vai aparecer o princípio fundamental da contagem para resolver. Talvez, mas eu acho que eu apelei também, que eu já coloquei a questão mais difícil logo de cara, né? E assustei vocês. Mas olha só como é que essa Pois segunda é, questão. né, professor? Enfim, vamos lá. Olha só como é que essa questão é fácil. A gente está pensando em 6 pessoas sentadas ao redor de uma mesa. São 6 vagas, né? Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 vagas. Aí tem 2 pessoas que não se batem. Vamos supor uma pessoa A e uma pessoa B. E essas 2 pessoas não podem sentar juntas, tá? Então, vamos pensar no seguinte: vamos supor que a pessoa A e a pessoa B, elas não se batem, tá? E que a pessoa A chega primeiro lá na mesa, tá? Se essa pessoa A chega primeiro, ela tem quantas possibilidades de se sentar? Ela tem 6 possibilidades, correto? Tudo bem? Tudo bem, pode prosseguir. Ok. Então, essa pessoa A tem 6 possibilidades de sentar. Agora, vamos supor que essa pessoa A, ela tenha sentado bem aqui. A pessoa B, ela pode sentar aqui? Não, né? A pessoa B, que eu dei A, ela vai poder se sentar aqui? Não, porque ela não pode sentar junta. Perceberam? Então, sobrou quantas possibilidades para ela? Para a pessoa B? 3? 3. 3 possibilidades para a pessoa B. E as outras 2 pessoas, as outras 4 pessoas que não tem nada a ver com isso? Como é que elas podem se organizar nos outros 4 lugares? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Lembram? Eu fiz muito rápido agora esse finalzinho. Uau! Ai, professor. No caso aí, ele só, tipo assim, repetiu a sequência, não foi isso? Sim, é porque a primeira pessoa aqui é a pessoa A, essa aqui é a pessoa B. Se a pessoa A chegou primeiro, então ela tem 6 possibilidades, né? A pessoa B, que não pode sentar do lado da pessoa A, seja porque odeia demais ou porque ama demais, pode ficar perto, enfim. Ela não pode sentar onde a pessoa A está sentada e nem pode sentar nas cadeiras vizinhas. Então, sobram 3 lugares para ela, certo? Beleza, então determinei onde A vai sentar, onde B vai sentar, então me sobram 4 espaços. E me sobram outras 4 pessoas, porque não são 6 pessoas? São 6 pessoas. 2 eu já defini. Me faltam definir quantas? 4. Eu tenho 4 pessoas para alocar em 4 lugares. Então, para essa cadeira, eu tenho 4 possibilidades. Para a próxima cadeira, eu tenho quantas? 3 possibilidades, porque sobraram 3 pessoas. Para as outras 2 cadeiras, sobraram 2 pessoas. E para a última, sobrou 1.
Agora, pelo princípio fundamental da contagem, eu multiplico essas possibilidades. Isso daqui, se eu não me engano, vai dar 432. E aí? Então, isso significa que essa questão ela é certa ou errada? Certo. Tá superior a 400, né? Então, ela está certa. Então, o item está certo. Olha aí, professor, só questão de você treinar, né? Ficar treinando Uhum. que você dá conta. Mas perceba Porque que, sabe aquela ideia que eu passei de princípio fundamental da contagem? Aparece aqui. E é por isso que o conteúdo de análise combinatória está dentro do conteúdo de raciocínio lógico. Você percebe que é uma interpretação, você tem que raciocinar, tem que ser criativo, né? Então, por isso que a análise combinatória quase sempre vai dentro da parte de raciocínio lógico nos concursos, por conta de raciocínios como esse. E eu gostaria que vocês percebessem, mesmo que vocês não, digamos, nossa, professor, eu não saberia fazer essa questão, olha, mas eu entendi o que você fez. Isso que eu quero ouvir de vocês hoje, entendeu? Não, e aí, mas é porque assim, professor, de fazer as bolinhas e marcando, isso é muito interessante. Eu, depois de ver essa questão, eu acho que eu consigo fazer. eu Depois que eu também. ver você fazer aí. É Ótimo, porque melhor assim, ainda. é muita informação, né? E o raciocínio lógico é isso, ele quer descansar. Então, é onde você se complica todo numa questão dessa aí. Aí, gente, a próxima questão também caiu na PCDF. É uma questão de análise combinatória, uma questão de princípio fundamental da contagem. Não vou fazer porque o tempo já está estourado. Vou deixar para dever de casa aí, de vocês tentarem fazer, mandar dúvida aí no WhatsApp. A questão 4 também é da Polícia Civil, da mesma prova, lá de escrivão. A próxima é da Polícia Civil do Estado do Pará. E essa aqui é bem facinha, muito fácil. Vocês vão perceber quando estiverem tentando fazer. Aí a questão 6 é de escrivão da Polícia Federal. É a mesma ideia de princípio fundamental da contagem. A diferença é que vocês vão ter que fazer duas vezes o princípio fundamental da contagem, porque são duas equipes. Questão 7 dessa mesma prova, utilizando um raciocínio parecido de princípio fundamental da contagem, né? Nem combinação, nem nada. O princípio fundamental da contagem já resolve. E eu percebi que a questão 8 é rigorosamente a questão 7. Eu poderia colocar o outro item desse mesmo texto e acabei esquecendo. Aí ficou só essa mesmo. Então, era isso que eu tinha preparado. Eu pensava, nossa, a gente tem que pegar mais questões, porque essa aula está muito curta, vai passar muito rápido. E acabou que nem deu tempo da gente resolver tudo. Mas eu vou deixar essas questões para vocês resolverem e me coloco à disposição mesmo, assim, de vocês pegarem essa aula de novo, revisarem, anotarem, tentarem resolver as questões e, tendo dúvida, me mandar. Eu me comprometo aí a mandar as respostas, mandar áudio, mandar um vídeo, alguma coisa assim, explicando essas questões para vocês. Tudo bem? Então, eu vou encerrar a gravação, tá? Só um momentinho.